Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Na videoaula de hoje, vim ensinar para vocês o tapete Elis sem flor no meio. Este tapete aqui é criação da artesã Elídia Ferreira. Eu vou deixar, pessoal, logo abaixo da descrição desse vídeo, todos os links das redes sociais da artesã Elídia, para vocês conhecerem os trabalhos belíssimos que ela faz, tá bom? Para essa aula, eu utilizei os barbantes artesanais da Crochética, todos no fio número 6. Eu utilizei aqui o fio cru e o fio rosa médio. Aqui eu fiz uns detalhezinhos com o fio multicolorido. Você pode estar utilizando o fio de sua preferência. Se você quiser, você pode trabalhar tudo no fio liso também, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, do fio cru aqui, eu utilizei 504 gramas. E para fazer os meus detalhes aqui de pontos puffs e o biquinho de acabamento, eu utilizei 161 gramas do barbante artesanal da Crochética na cor rosa médio. Para você fazer aqui os detalhezinhos igual eu fiz, eu utilizei aqui no verde 44 gramas e aqui nessa mescla de roxo com rosa, eu utilizei aqui 62 gramas aqui. Como todos os meus barbantes ele é de número 6, eu utilizei agulha para crochê número 3,5. A medida que ficou o meu trabalho foi a seguinte, ele ficou com 84 centímetros de diâmetro. Lembrando que o tamanho pode alterar um pouquinho de acordo com a tensão de pontos de cada pessoa. Eu espero que vocês gostem demais dessa videoaula e que vocês consigam fazer. Vamos então para o nosso passo a passo. Para dar início ao tapete Elis sem flor, eu vou estar utilizando o barbante artesanal da Crochética no fio número 6, na cor cru. Então, eu vou abrir meu novelo aqui e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já abri o meu novelo aqui, então. Como eu vou estar utilizando o fio número 6, eu vou trabalhar com a agulha para crochê número 3,5. E para darmos início, eu vou fazer o anel mágico. Cada pessoa tem uma forma diferente de fazer o anel. Eu faço da seguinte maneira. Com o auxílio aqui do meu dedo, eu vou enrolar o fio 2 vezes para a minha direção. Então, eu vou passar aqui por baixo do meu dedo e vou enrolar 2 vezes. Vou deixar um pedaço maior de fio para poder fazer o acabamento e vou dar uma pequena firmadinha aqui para facilitar agora a execução. Vou pegar agora a minha agulha e vou passar debaixo da minha primeira laçada e vou buscar a segunda laçadinha para dentro da primeira desta forma. Vou dar uma giradinha aqui na minha agulha e vai ficar estilo um Ezinho. Agora, eu vou buscar meu fio e vou fazer uma correntinha. Agora, já posso retirar meu dedo, eu tenho um anel mágico formado e uma correntinha de apoio. Eu vou subir aqui com mais 2 correntinhas, para ficarmos com 3 correntinhas equivalente ao tamanho do primeiro ponto alto. E agora, pessoal, eu vou trabalhar mais 14 pontos altos aqui, porque eu não vou contar as minhas 3 correntinhas como meu primeiro ponto, tá bom? Então, eu vou laçar o fio, venho dentro do anel, trabalho aqui, então, um ponto alto. Laço o fio, venho dentro do anel, trabalho aqui, então, o segundo ponto alto. E dessa forma, vamos trabalhar 14 pontos altos. Então, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já trabalhei aqui, então, 3 correntes equivalentes ao ponto alto e fiz mais 14 pontos aqui, tá bom? Então, agora a gente vai pegar o fio do anel mágico e vai puxar para ficar aqui com o miolinho bem fechadinho e ir fechando aqui, então, os nossos pontinhos para a gente poder finalizar a nossa primeira carreirinha. Então, vou dar mais uma puxadinha aqui no anel mágico. E aqui agora, eu vou ensinar como que a gente pode fazer os fechamentos da carreira
para que a gente não fique com aquela marquinha das 3 correntinhas sempre quando a gente vai subir, tá bom? Então, aqui é o seguinte, para finalizar a carreira, geralmente a gente sempre vai aqui na terceira correntinha, finaliza fazendo um ponto baixíssimo, certo? Para finalizar essa carreirinha aqui, eu vou finalizar no primeiro pontinho alto. Então, vou descartar as 3 correntinhas aqui. Então, agora, eu vou dar uma puxadinha aqui no meu fio. Puxei, agora eu vou vir aqui na cabecinha do primeiro ponto alto e faço aqui, então, um ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, é o seguinte, eu vou dar uma pequena puxadinha aqui nesse fio que a gente fechou aqui do ponto baixíssimo, vou retirar a minha agulha e para dar início à nossa segunda carreirinha, eu vou passar a minha agulha aqui na direção do meu segundo pontinho, por baixo aqui da alcinha da correntinha do segundo ponto, e vou buscar essa laçadinha pro lado avesso do meu trabalho. Então, se você quiser com a ajuda do seu dedo mesmo para facilitar, a gente vai buscar aqui essa alcinha para o lado avesso desta forma. Busquei, pessoal, note que a gente ficou com a alcinha aqui na frente do nosso trabalho, tá vendo? Que é essa alcinha que eu coloquei aqui o marcador. Nessa alcinha é onde a gente vai trabalhar aqui, então, o nosso último ponto, tá certo? Então, vou retirar aqui esse marcador para mostrar como a gente vai iniciar a nossa segunda carreirinha. Para iniciar aqui a nossa segunda carreira, que é aquela que a gente faz sempre no crochê redondo, o aumento em cada um dos pontos aqui do início, a gente não pode começar aqui do lado avesso. Então, vou dar aqui mais uma puxadinha aqui no meu fio e vou voltar no mesmo pontinho onde a gente buscou aquele fio pro lado avesso. Eu vou voltar aqui pela frente, vou passar aqui na alcinha aqui da correntinha do ponto alto, eu vou buscar meu fio e vou fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, agora eu faço uma correntinha, ficando assim. Para dar início, então, aos nossos aumentos, eu vou iniciar no meu próximo pontinho. Então, venho na direção do meu próximo ponto e trabalho agora 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto alto de base, formando aqui, então, um aumento. Para você não se perder, você pode colocar o marcador aqui em cima daquela correntinha que a gente fez do ponto baixo e uma correntinha. E se você quiser marcar aquela alcinha aqui que ficou na frente do nosso trabalho, onde a gente vai finalizar aqui o ponto, você pode estar colocando também, tá bom? No meu, eu vou retirar aqui, então, porque quando a gente for finalizar, a gente não vai contar este ponto baixo e uma correntinha como um ponto. Então, agora eu venho no próximo ponto, trabalho sempre 2 pontos altos juntos em cada um dos pontos altos feitos da carreira anterior. Então, eu vou fazer aqui os 2 pontos altos juntos em cada um dos pontos feitos aqui da carreira anterior e já retorno novamente para finalizarmos a nossa carreirinha juntos, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui, então. Eu já trabalhei, por enquanto, 12 aumentos. Então, aqui, lembra daquela alcinha que eu falei pra vocês que a gente vai fazer aqui, então, o nosso último ponto? Então, o nosso aumento de número 13 será aqui nessa alcinha que a gente passou aqui na frente do nosso trabalho, e não aqui naquelas 3 correntinhas, tá bom? Então, eu vou laçar meu fio e vou passar aqui nessa alcinha, você pode pegar aqui por dentro do ponto onde está a alcinha. E eu vou trabalhar aqui, então, o meu aumento de número 13. Então, eu faço 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. No próximo ponto, é onde a gente fez o ponto baixo e uma correntinha. Neste pontinho, a gente vai fazer o nosso último aumento de número 14, substituindo este ponto baixo e uma correntinha. Então, vou vir aqui no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixo e vou trabalhar aqui, então, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Vai ficar desta forma aqui por enquanto. E para finalizar a nossa carreira, a gente vai finalizar no próximo ponto alto, ao invés de finalizar aqui na correntinha. Então, agora, eu vou finalizar aqui no próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo, ficando desta forma aqui por enquanto. Então, a gente fez ao todo 14 aumentos. Agora, eu vou dar uma pequena puxadinha aqui no meu fio, para não repuxar aqui depois do meu trabalho. E sempre para dar início à próxima carreirinha, a gente vai fazer da mesma forma.
Fechei com ponto baixíssimo, dou uma alongadinha aqui neste fio. Vou retirar a minha agulha e vou introduzir agora na direção do meu próximo pontinho. Introduzir na direção do próximo ponto, eu vou buscar essa laçadinha para o lado avesso. Então, você pode aqui, com o auxílio do dedo, passar aqui a alcinha e buscar aqui o fio, ficando desta forma aqui. Então, note que ficou formando aqui duas alcinhas na frente aqui do nosso trabalho, tá vendo? Então, eu vou retirar aqui esse marcador, apenas para mostrar aqui como a gente vai iniciar a carreira aqui mais fácil. Então, a gente vai dar uma pequena alongadinha aqui e vai voltar neste mesmo pontinho onde a gente passou o nosso fio aqui, então, pro lado avesso. Então, a gente vai passar aqui e vai fazer um ponto baixo. Então, vou introduzir, vou buscar aqui o fio, dou uma alongadinha, trabalho aqui como se fosse um ponto baixo. Ele fica um pouco alongadinho. E faço uma correntinha. Nessa terceira carreirinha, a gente trabalha um ponto alto, um aumento. Um ponto alto, um aumento. Então, para dar início aqui, então, eu não vou contar este ponto baixo e uma correntinha como um ponto também. Então, eu vou vir para o próximo pontinho e vou trabalhar um ponto alto. E no meu próximo ponto, eu vou fazer o meu primeiro aumento. Eu vou fazer 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto alto de base, ficando assim. No próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto alto de base, ficando assim. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto alto de base. Note que o nosso aumento fica sempre na direção do segundo ponto do aumento da carreira anterior. Dessa forma, vamos fazer até chegar no final. Então, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma pequena adiantada, já trabalhei aqui 13 aumentos, tá bom? E a gente vai finalizar a nossa carreira junta e fazer, então, o nosso aumento de número 14. Aqui, então, pessoal, pode a gente fazer aqui o nosso aumento de número 13. No próximo ponto, a gente vai trabalhar um ponto alto apenas, certo? Então, agora, eu venho aqui no próximo ponto, lembrando que a gente tem que fazer na direção daquele que a gente passou aqui para o próximo ponto, tá vendo? Onde ficou aqui aquela marcação, onde a gente passou o fio no próximo ponto para o lado avesso. Então, agora eu vou na direção deste pontinho e vou trabalhar um ponto alto. E agora, eu vou substituir o ponto baixo e uma correntinha pelo nosso aumento de número 14. Então, eu laço o fio, venho aqui no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixo e uma correntinha e vou trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base, formando aqui, então, o nosso aumento de número 14. E não vamos finalizar na correntinha do ponto baixo e uma corrente que a gente fez aqui. A gente vai finalizar nossa carreira no próximo ponto alto, que foi o primeiro ponto alto que a gente fez. Então, eu vou introduzir aqui no próximo ponto e vou fechar com ponto baixíssimo. Assim, não vai ficar aquela marcação aqui no nosso trabalho circular. Então, agora, pessoal, a gente vai fazer sempre da mesma forma cada carreira. Finalizei com ponto baixíssimo, puxo aqui um pouquinho para alongar um pouco aqui essa laçadinha. Retiro a minha agulha e vou sempre introduzir na próxima alcinha da correntinha do próximo ponto alto. Aí, com o auxílio do dedo mesmo, você pode puxar aqui essa alcinha e a gente vai buscar por o lado avesso desta forma. Aí, tá vendo aqui aonde ficou essas duas alcinhas aqui na frente do nosso trabalho? Se você quiser colocar um marcador aqui para identificar que aqui é o nosso último ponto da carreira, você pode estar colocando aqui para facilitar sempre a visualização de vocês, tá bom? Então, agora eu coloquei aqui a marcação, eu vou dar uma pequena alongadinha e vou voltar neste mesmo pontinho onde a gente buscou essa laçada para o lado avesso. Eu vou voltar aqui, pegando as duas alcinhas do ponto alto, eu vou buscar o fio e vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha. Este ponto baixo com uma correntinha, a gente não conta ele como um ponto, tá bom?
E agora, na nossa próxima carreirinha, a gente vai fazer o seguinte. A gente sempre vai aumentando um pontinho aqui a cada carreira entre os nossos aumentos, certo? Na primeira, a gente trabalhou 14 pontos altos. Na segunda, 2 pontos altos juntos em cada ponto alto feito da carreira anterior. E na terceira carreirinha, a gente trabalhou um aumento, um ponto separado. Um aumento, um ponto separado. Nessa agora, vamos ter 2 pontos altos e um aumento. Então, como a gente não vai contar este aqui como nosso primeiro ponto, porque a gente vai finalizar aqui com um aumento, eu venho no próximo ponto alto e trabalho o primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, eu trabalho o meu segundo ponto alto separado, ficando assim. Agora, no próximo ponto é onde eu vou trabalhar o aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto alto de base, ficando assim. Se você quiser colocar aqui um outro marcador sobre o primeiro ponto alto que você fez, para você identificar que é aqui que você vai finalizar a carreira, você pode estar colocando também, tá bom? Então, aqui, eu vou continuar com essa repetição até chegar no final. A gente vai trabalhar 2 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito, ficando assim. E no próximo ponto, vamos trabalhar o aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E no meu próximo ponto, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base, formando um aumento. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantada. Estou aqui no meu aumento de número 13. Para finalizar a nossa carreira, então agora eu vou vir no meu próximo ponto e vou trabalhar um ponto alto. No próximo ponto, lembra que a gente tem que pegar no mesmo lugar onde está essas duas alcinhas aqui que a gente buscou aqui aquela laçada para o próximo ponto onde a gente foi iniciar. Então, vou retirar aqui o meu marcador e no próximo pontinho, que é nessa alcinha aqui, eu vou introduzir e vou fazer aqui, então, um ponto alto. Formei aqui, então, os 2 pontos separados, um em cada ponto de base. E agora, onde a gente iniciou com um ponto baixo e uma correntinha, vamos fazer o nosso último aumento, que é o de número 14. Então, a gente sempre vai substituir o ponto baixo e uma correntinha por um aumento. Então, agora eu venho aqui no mesmo pontinho onde está o ponto baixo, vou fazer, então, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Finalizei aqui, então, o meu último aumento, eu vou dar uma pequena arrumadinha aqui para já ir escondendo ele, e aqui eu deixei o marcador no nosso primeiro ponto alto. Então, vou retirar aqui o meu marcador e vou finalizar no primeiro ponto alto que a gente fez, fazendo aqui, então, um ponto baixíssimo. Então, note que o nosso crochê, ele não fica com aquelas marcações aqui, tá vendo? Então, agora, vamos iniciar a próxima carreira. Como eu expliquei para vocês, sempre a gente inicia a carreira da mesma forma. A gente dá uma alongadinha aqui onde a gente fez o nosso ponto baixíssimo, vai retirar a agulha. Vem na direção aqui, então, do segundo pontinho, vai introduzir do lado avesso para o lado direito, vai pegar essa laçadinha e vai pegar ela e vai levar ela, então, para o nosso lado avesso. Então, vou passar aqui e vou buscar ela para o lado avesso desta forma. Então, você pode pegar um marcador e colocar aqui nessas duas alcinhas que ficou na frente do nosso trabalho, mostrando que aqui é onde é o nosso último pontinho, tá bom? Para dar início, então, à próxima carreira, vamos sempre iniciar da mesma forma. Vou tirar aqui para mostrar melhor para vocês. A gente dá uma alongadinha, volta no mesmo pontinho onde está aqui a nossa alcinha da parte de trás, vai introduzir aqui e vai fazer um ponto baixo, buscando a laçada, buscou novamente, formando o ponto baixo desta forma. Agora, eu faço uma correntinha. Como expliquei para vocês, a gente não conta este ponto como ponto alto, certo? Agora, então, na próxima carreira, eu vou trabalhar 3 pontos altos e um aumento. Então, agora eu venho no próximo ponto, faço um ponto alto.
próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, faço um ponto alto, completando 3 pontos, um em cada ponto alto feito da carreira anterior. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Faço, então, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto alto de base, formando o nosso primeiro aumento. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Fiz aqui, então, 3 pontos separados, um em cada ponto alto de base. Próximo ponto, eu faço o aumento. Dessa forma, vamos fazer na volta toda do nosso trabalho. Sempre fazendo o aumento, 3 separados. Fez o aumento, 3 separados. Como aqui, então, é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então, sempre trabalhando aqui, sem contar o ponto baixo e uma correntinha. 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, um aumento. E note que os nossos aumentos não ficaram na mesma direção. Por quê? Porque eu estou ensinando para vocês um crochê onde não vai ficar marcas, não vai ficar aquele alinhamento mostrando assim, sempre o aumento sobre o aumento, tá bom? Então, aqui é o seguinte, já fiz o meu aumento aqui de número 13, então aqui a gente ficou com 3 pontos. Lembra que a gente vai fazer aqui o nosso último pontinho na direção daquelas alcinhas aqui, onde a gente passou aqui pro próximo ponto, a gente subiu com ponto baixo e uma correntinha. Então, agora, após fazer aqui o meu aumento de número 13, eu no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. Próximo ponto, completo o segundo ponto alto. E agora, na direção aqui, da onde a gente passou aqui pro próximo ponto, eu vou introduzir e vou fazer aqui, então, o meu terceiro ponto. Próximo ponto é onde a gente fez aquele ponto baixo e uma correntinha. Aqui, então, a gente vai substituir esse ponto por um aumento. Então, eu venho aqui no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixo e uma correntinha, trabalho 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto alto de base, formando, assim, o nosso aumento de número 14. Para finalizar a nossa carreira, a gente finaliza no primeiro ponto alto feito, fazendo um ponto baixíssimo. Então, dessa forma, o nosso crochê vai ficando sem aquelas marcas de início a cada carreirinha. Agora, vamos começar a próxima carreira. Como eu expliquei para vocês, a gente dá uma alongadinha aqui, então, a gente finalizou com um ponto baixíssimo. Vai vir aqui pegando a agulha do lado avesso para o lado direito, na direção do próximo pontinho. Vai pegar aqui, então, o fio e vai passar aqui para o lado avesso, ficando assim. Como eu expliquei, se você quiser pegar o marcador, você coloca aqui na direção daquelas 2 alcinhas que a gente passou, para mostrar que aqui é onde é o nosso último ponto da carreira. Para dar início à próxima, a gente dá uma alongadinha, volta no mesmo pontinho e vai fazer um ponto baixo e uma correntinha. Pela lógica dos tapetes redondos, a gente sempre aumenta um pontinho a cada carreira entre os nossos aumentos. Mas, lógico, tem pessoas que têm mais dificuldade e a tensão de pontos também pode mudar, tá bom? Então, aqui na nossa próxima carreirinha, a gente vai ter 4 pontos altos e um aumento. Então, agora, a gente sempre vai dar início, pessoal, no próximo ponto, porque a gente vai substituir onde está o ponto baixo e uma correntinha por um aumento. Então, eu vou iniciar no próximo ponto, fazendo o primeiro ponto alto. E como eu expliquei para vocês, nesta carreirinha vamos ter 4 pontos altos e um aumento. Então, no próximo ponto, eu completo o segundo ponto. No próximo, o terceiro ponto. No próximo, eu completo aqui, então, o meu quarto ponto alto, fazendo ponto sobre ponto. No próximo ponto, eu vou trabalhar o primeiro aumento, fazendo 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto alto de base. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Completando dessa forma, 4 pontos altos, um em cada ponto alto feito da carreira anterior. No próximo ponto, eu trabalho o aumento, fazendo 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto alto de base. Dessa forma, vamos fazer até chegar no final.
Então, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui, então, já fiz aqui as repetições até chegar no meu aumento de número 13. Nesta carreirinha, estamos fazendo 4 pontos altos e um aumento. Então, aqui a gente ficou sobrando 4 pontinhos, contando com aquele pontinho onde a gente fez aqui aquelas 2 alcinhas quando a gente buscou o fio e chegou aqui do lado avesso, tá bom? Então, eu vou retirar aqui o marcador dessa alcinha aqui, mostrando que ela é o último ponto. No próximo ponto, então, eu trabalho um ponto alto. No próximo, o segundo ponto alto. No próximo, o terceiro ponto alto. E o meu quarto ponto, ao invés de fazer aqui, eu vou fazer na direção onde a gente ficou aqui com as 2 alcinhas passadas do lado da frente do nosso trabalho. Então, aqui eu trabalho o meu quarto ponto. E o meu último aumento, eu vou fazer no mesmo pontinho onde a gente fez o ponto baixo e uma correntinha. Então, vou introduzir aqui no mesmo pontinho e vou fazer 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto alto de base, formando o meu aumento de número 14. Aqui eu vou dar uma puxadinha aqui para poder esconder melhor meu fio. E aqui a gente vai finalizar, então, no primeiro ponto alto da nossa carreira anterior. Então, venho na direção do primeiro ponto, finalizo fazendo um ponto baixíssimo. Próxima carreira da mesma forma. Alonguei aqui o meu fio quando eu fiz o ponto baixíssimo, venho na direção aqui, então, do meu próximo pontinho, passando do lado avesso para o lado direito, vou pegar a minha alcinha aqui e vou buscar ela aqui, então, para o lado avesso desta forma. Aqui, como eu expliquei para vocês, essas 2 alcinhas vão ser onde a gente vai fazer aqui o nosso último pontinho, certo? Aqui, então, eu vou voltar neste mesmo ponto onde eu busquei aqui a minha laçada do lado avesso, vou introduzir aqui, vou buscar o fio e vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Nesta carreira agora, a gente vai ter 5 pontos altos e um aumento. Então, venho no próximo ponto, trabalho o primeiro ponto alto. Próximo ponto, o segundo ponto alto. Próximo ponto, o terceiro ponto alto. Próximo ponto, o quarto ponto alto. No meu próximo ponto, completo, então, o meu quinto ponto alto. Após fazer aqui 5 pontos altos, fazendo ponto sobre ponto, venho no próximo ponto, trabalho o primeiro aumento, fazendo 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto alto de base, ficando assim. Novamente, a gente segue com a mesma repetição. 5 pontos altos e um aumento. 5 pontos altos e um aumento. Então, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então. Já cheguei no meu aumento de número 13, sempre fazendo a mesma repetição. A cada 5 pontos altos, fiz um aumento. Então, note que o nosso último pontinho aqui, que é o quinto ponto, a gente vai fazer na direção do ponto alto, onde está aqui aquelas 2 alcinhas que a gente buscou em direção do próximo ponto para o lado avesso, tá vendo? Então, a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e o quinto ponto será neste pontinho aqui. E aqui no ponto baixo e uma correntinha é onde a gente vai fazer o nosso último aumento, que ele é o de número 14 aqui, certo? Se você quiser fazer mais carreirinhas, sempre você vai aumentando aqui a quantidade de pontos altos entre os aumentos. Na próxima carreira, você vai finalizar e iniciar da mesma forma que eu ensinei as carreiras anteriores. Só que na próxima, você terá 6 pontos altos e um aumento. Na próxima, 7 pontos altos e um aumento. Na próxima, 8 pontos altos e um aumento. Aí, você pode fazer o seu tapete redondo do tamanho que você preferir, tá bom? Então, pessoal, agora que eu já expliquei para vocês como que a gente vai fazendo o nosso crochê aqui circular, sem ficar com as nossas emendas aparentes, eu vou ensinar como a gente vai finalizar o nosso tapete para ficar aqui bem certinho o arremate aqui final, tá bom? Então,
Então, pessoal, para finalizarmos aqui a nossa carreirinha, a gente vai trabalhar, então, um ponto alto para cada ponto alto feito, após fazer aqui, então, o nosso penúltimo aumento. Aqui eu já trabalhei 3 e 4. Lembre-se que o nosso último pontinho antes do nosso aumento, a gente não faz nessa alcinha que fica aqui. A gente faz na direção onde a gente ficou com aquelas duas alcinhas da parte da frente, onde a gente buscou o fio, tá vendo? Então, a gente vem na direção aqui desse pontinho onde tá aqui essa laçadinha e vai trabalhar aqui, então, o nosso último ponto, completando 5 pontos altos. E agora, no ponto baixo e uma correntinha, vamos fazer aqui, então, o nosso último aumento, fazendo 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto alto de base, ficando assim. Para não ficar com aquela emenda aparente aqui agora, a gente vai aqui, dar uma alongadinha aqui no fio, certo? E vai fazer igual a gente estava fazendo. Eu vou introduzir aqui, do lado avesso para o lado direito, passando por baixo das duas alcinhas aqui da correntinha, na direção aqui do primeiro ponto alto, e não do ponto baixo em uma corrente, tá vendo? Aqui, então, eu vou pegar essa laçadinha e vou buscar ela aqui, então, pro meu lado avesso desta forma. Busquei, agora eu já posso cortar o fio. Cortei aqui o fio, pessoal, a gente vai passar tudo para um lado só. Então, eu vou passar aqui, puxando, pra gente poder fazer o nosso arremate aqui. Note que aqui ficou o estilo uma correntinha inacabada. Então, pra gente finalizar aqui a nossa carreirinha, eu vou pegar a minha agulha novamente e vou introduzir aqui nessa alcinha de cima da nossa correntinha aqui, ao lado da nossa inacabada, só que passando aqui do lado avesso para o lado direito. Aí, a gente vai buscar aqui essa alcinha. Buscou, você vai puxar aqui para ficar com a correntinha do mesmo tamanho das outras. Aí, aqui o nosso acabamento fica aqui bem certinho e não fica com aquela marca aqui aparente quando a gente finaliza a nossa carreira, tá vendo? Aqui, então, a gente vai embutir o pedacinho de fio. Tem várias formas de você fazer aqui o acabamento. Você pode desfiar o seu fio em duas partes, dar 2 nozinhos e arrematar mais um pouquinho. Aí, você pode cortar, e se você tiver cola de silicone, você pode utilizar um pouquinho de cola também, tá bom? A dica aqui, muito importante, é que aqui você não pode cortar este fio do anel mágico sem fazer o arremate aqui, porque senão pode desmanchar todo o seu trabalho. Então, agora, a gente vai puxar aqui o fio do anel mágico, vai esconder aqui um pouquinho entre os pontos altos. Se você tiver agulha de tapeçaria, fica melhor para você fazer o acabamento aqui no final, tá bom? Então, passei aqui um pouco entre os pontos. Como o meu fio aqui ele é de número 6, eu vou dividir aqui em duas partes. Eu vou deixar 3 perninhas de fio para cada lado. Desfiei esse fio em duas partes, eu vou pegar uma das minhas pontinhas do fio e vou passar em um ponto alto aqui bem do ladinho. Agora, eu vou dar 2 nozinhos juntando as duas partes que eu desfiei. Então, dei o primeiro nozinho e dei aqui o segundo nozinho. Eu vou unir as duas partes novamente. E vou embutir mais um pouco entre os meus pontos altos aqui. E só depois que eu embutir aqui mais um pouquinho, é que eu vou cortar aqui o meu fio. Assim, não tem perigo de desmanchar aqui a minha peça, tá bom? Aí, vai ficar desta forma aqui por enquanto. Eu vou acabar de arrematar aqui o meu e já retorno para mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? Bom, pessoal, agora eu já abri o meu novelo aqui, então. A gente vai dar início a uma carreirinha de pontos puffs. Para isso, eu vou fazer aqui uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, eu vou prender essa laçadinha na minha agulha. E a gente vai dar início em qualquer um dos nossos pontos altos aqui da carreira anterior. A gente vai introduzir, vai buscar aqui o fio, pode ser um pouco mais alongadinho,
Aí a gente dá uma firmadinha aqui, busca o fio, trabalha aqui então um ponto baixíssimo. Fica estilo um pontinho baixo. Eu vou subir com 2 correntinhas para dar altura. E agora, a gente vai iniciar o ponto puff dentro dessa alcinha aqui, como se fosse o ponto baixo. Então, vou laçar meu fio como se eu fosse fazer um ponto alto. Eu vou introduzir aqui dentro do pontinho, vou buscar aqui a primeira laçada e vou alongar bem para que o meu ponto não fique repuxado. Aí, eu vou deixar este ponto inacabado. Eu vou laçar o meu fio, vou voltar aqui no mesmo lugar e vou buscar a minha segunda laçada. E vou deixar do mesmo tamanho da primeira. Eu vou laçar meu fio, vou voltar aqui no mesmo pontinho e vou buscar a minha terceira laçada. Como se eu fosse fazer um terceiro ponto alto, porém eu vou deixar ele inacabado. Eu vou laçar o meu fio agora, vou pular um ponto de base, no próximo ponto eu vou introduzir aqui a minha agulha e vou buscar a minha laçada desta forma. Busquei, agora eu vou buscar o fio e vou tirar todas as minhas laçadas de uma vez só, ficando desta forma aqui por enquanto. Agora, eu busco o fio, faço um ponto baixíssimo para firmar aqui o meu ponto puff. E na minha tensão de pontos, eu vou fazer 2 correntinhas. Mas se na sua tensão de pontos você fizer o ponto baixíssimo e uma correntinha ficar bom, você pode estar fazendo também, tá bom? Agora, eu vou laçar meu fio e ao invés de trabalhar dentro do ponto baixo, eu vou pegar por fora, entre o ponto puff e o ponto baixo. Então, eu vou passar aqui por fora e vou buscar a primeira laçada, como se eu fosse fazer um primeiro ponto alto. Laço o fio, passo no mesmo lugar buscando a minha segunda laçada. Laço o fio, volto aqui no mesmo lugar e busco a terceira laçadinha, ficando assim. Agora, eu laço o fio, pulo um ponto de base. No próximo ponto, eu vou introduzir e vou buscar aqui uma laçadinha. Busquei, busco o fio, tiro todas as minhas laçadas de uma vez só, ficando assim. Busco o fio, faço um ponto baixíssimo e agora 2 correntes de separação. Laço o fio novamente e vou sempre trabalhando essa mesma repetição, passando por fora, buscando o fio como se eu fosse fazer o primeiro ponto alto. Deixo ele inacabado, laço o fio novamente, busco aqui a segunda laçada, como se eu fosse fazer um segundo ponto alto. Laço o fio, busco a minha terceira laçada, como se eu fosse fazer um terceiro ponto alto, porém, deixo todos inacabados. Laço o fio, pulo um ponto de base, no próximo ponto vou introduzir e vou buscar aqui a minha laçadinha. Busquei, agora eu vou buscar o fio novamente e vou tirar todas as minhas laçadinhas de uma vez só, ficando assim. Agora, eu busco o fio, faço um ponto baixíssimo e agora 2 correntes de separação. Dessa forma, vamos fazer na volta toda aqui do nosso tapete. Então, eu laço o fio, passo sempre entre o ponto puff e o pontinho que a gente tinha buscado, a gente busca 3 laçadinhas. Buscou 3 laçadas, laço o fio, pula sempre um ponto de base, no próximo ponto busco o fio, buscou, busco o fio novamente, tira todas as laçadinhas de uma vez só, ficando assim. Agora, faz o ponto baixíssimo e 2 correntinhas. Como aqui é apenas uma sequência de repetições, vou dar uma grande adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já deu uma mega adiantada aqui, então, fazendo aqui a carreirinha de pontos puffs, sempre trabalhando a mesma repetição. Após fechar aqui com ponto baixíssimo, na minha tensão de pontos, eu faço 2 correntinhas. Então, eu laço o fio, passo aqui entre o ponto puff e onde a gente buscou a laçada, e busco aqui 3 laçadas, como se eu fosse fazer 3 pontos altos, porém, deixo eles todos inacabados. Para finalizar aqui o nosso último ponto puff, eu não vou laçar o meu fio, eu vou apenas introduzir no primeiro pontinho baixo, onde a gente iniciou aqui o primeiro ponto puff, introduzir, eu vou buscar essa laçadinha. Busquei, agora eu vou passar em todas as minhas laçadinhas aqui que estava na minha agulha. Agora, eu vou buscar meu fio, vou fazer um ponto baixíssimo
E agora eu vou fazer mais 2 correntinhas. E para finalizar, eu vou vir bem aqui, onde a gente fechou aqui, o ponto baixíssimo do primeiro ponto puff e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, finalizando a minha carreirinha desta forma. Então, agora eu já posso puxar um pedaço maior de fio e já posso cortar, porque vamos dar continuidade agora com o fio cru. Aqui, pessoal, eu fiquei com um total de 49 pontos puffs, tá bom? Então, eu vou embutir aqui este pedacinho de fio que ficou e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, agora com o meu fio cru, a gente vai iniciar em qualquer uma das nossas argolinhas que a gente tem entre os nossos pontos puffs aqui. Então, aqui, para iniciar, eu vou iniciar fazendo uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, eu vou prender a laçadinha aqui na minha agulha e vou laçar o meu fio, porque a gente vai dar início fazendo um ponto alto. Se você tiver dificuldade de amarrar e iniciar com ponto alto, você pode amarrar e subir com 3 correntinhas, tá bom? Então, como a gente vai iniciar em qualquer uma das nossas argolinhas, a gente vai buscar o fio aqui, busca tirar as 2 primeiras laçadas do ponto alto, busca o fio e tira as últimas 2, fazendo aqui o primeiro ponto alto. Eu já vou aproveitar aqui para esconder essa pontinha de fio. Então, eu vou trazer ele na direção que eu estou trabalhando os meus próximos pontos. Então, na mesma argolinha, eu vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos. Nesta carreirinha aqui, que ela é a primeira carreirinha após a nossa de pontos puffs, eu vou trabalhar em todas as minhas argolinhas que a gente tem entre cada ponto puff, 3 pontos altos. Vai ficando desta forma aqui por enquanto. Então, a gente laça o fio direto, vem na próxima argolinha, trabalha 3 pontos altos. Finalizou 3 pontos altos, laça o fio direto para a próxima argolinha e repete novamente 3 pontos altos. Dessa forma, vamos fazer até chegar no final da nossa carreirinha. Em todas as argolinhas entre cada ponto puff, vamos trabalhar 3 pontos altos. Como é apenas uma repetição de pontos, vou dar uma grande adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada, trabalhando sempre 3 pontos altos em cada argolinha aqui entre cada ponto puff. Então, já estou finalizando aqui, cheguei na minha última argolinha, vou fazer os meus últimos 3 pontos altos. Vamos ficar no total, pessoal, com 147 pontos altos, porque como a gente tinha aqui 49 pontos puffs, fizemos 3 em cada, ficou com 147 pontos altos aqui ao todo, tá bom? Para finalizar aqui, então, a nossa carreirinha, eu vou vir aqui na cabecinha do primeiro ponto alto onde a gente iniciou e vamos finalizar aqui, então, fazendo um ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, para a gente continuar fazendo aqui o nosso crochê redondo, sem ficar com as nossas marcas aparentes, vamos fazer da mesma forma que a gente fez aqui no início, tá bom? Então, aqui, sempre pra gente iniciar aqui o próximo ponto, eu vou dar uma alongadinha aqui, certo? Agora, vou tirar a minha agulha, vou vir na direção aqui do meu segundo pontinho, vou buscar aqui essa laçadinha para o nosso lado avesso desta forma. Busquei. Agora, pessoal, eu vou dar uma alongadinha, volto aqui no mesmo pontinho e vou fazer agora um ponto baixo e uma corrente, ficando desta forma aqui por enquanto. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar 21 aumentos nessa próxima carreirinha. Vamos trabalhar 6 pontos altos, um aumento, 6 pontos altos, um aumento. Então, agora, eu vou vir na direção do meu próximo ponto, nele vou trabalhar o meu primeiro ponto alto. No próximo, o segundo ponto alto. No próximo, o terceiro ponto alto. No próximo, o quarto ponto alto. No próximo, o quinto ponto alto. E no próximo, eu completo aqui, então, o meu ponto alto de número 6. Não contei com ponto baixo e uma correntinha. Então, no próximo ponto, eu vou trabalhar o meu primeiro aumento. Eu vou fazer 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base.
Novamente, sigo com a mesma repetição. Trabalho agora 6 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, já trabalhei aqui 3, no próximo eu completei 4, no próximo 5 e no próximo eu completei aqui 6. Finalizei 6 pontos altos, no próximo ponto eu trabalho o aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Dessa forma, vamos fazer por toda a nossa carreira. Então, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal! Já dei uma grande adiantada aqui, então. Estamos finalizando a segunda carreirinha após a primeira aqui de pontos puffs, tá bom? Então, a gente fez aqui 6 pontos altos, um aumento. 6 pontos altos, um aumento, até chegar aqui no final. Então, aqui eu já trabalhei o aumento e 5 pontos altos. O meu sexto pontinho, ele vai ser naquele pontinho onde a gente buscou aqui a laçada alongando ela e introduziu no próximo ponto. Então, eu vou vir aqui e vou trabalhar o meu sexto ponto alto. Finalizado o sexto ponto alto, vamos substituir o ponto baixo e uma correntinha pelo nosso último aumento, para ficar igual a gente fez aqui nessa parte central. Então, agora, eu vou vir aqui no próximo ponto, onde eu fiz o ponto baixo e uma correntinha, e vou fazer aqui o meu último aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto alto de base, ficando assim. E para finalizar a minha carreira, eu não finalizo no ponto baixo aqui com uma correntinha. Eu vou finalizar no meu primeiro pontinho alto, fazendo um ponto baixíssimo. Dessa forma, a gente não fica com aquelas carreirinhas aqui aparentes de onde a gente iniciou o nosso trabalho. Para dar início à próxima carreira, a nossa próxima carreira, ela não vai ter aumentos. Só que a gente vai iniciar da mesma forma. A gente vai alongar aqui um pouco aqui o fio que a gente fez o ponto baixíssimo, vai retirar a agulha e vai introduzir no meu próximo ponto. Introduzir, eu vou pegar essa laçadinha e vou buscar ela aqui, então, pro lado avesso. Busquei, como eu expliquei anteriormente, a gente não pode iniciar aqui do lado avesso. Então, a gente vai voltar aqui no mesmo pontinho e vai buscar o fio e vai fazer um ponto baixo e uma correntinha. Como eu expliquei, não vamos ter aumento nessa terceira carreirinha aqui. Então, a gente vem no próximo ponto, trabalha um ponto alto e segue fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior, até chegar no final. Como a nossa carreira anterior, a gente ficou com 168 pontos altos, como esta não terá aumentos, vamos continuar com 168 pontos. Então, como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma grande adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal! Já dei uma grande adiantada aqui, então, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, eu não trabalhei nenhum aumento. Apenas aqui no final, você tem que prestar atenção para não fazer um pontinho a mais. Já vou explicar aqui para vocês. Aqui onde a gente passou aqui, vou pegar um marcador para mostrar melhor para vocês. Aquela alcinha que a gente buscou quando fechou o ponto baixíssimo na direção do próximo ponto, onde a gente fez o ponto baixo e uma corrente, a gente fica aqui com a alcinha do ponto baixíssimo e a alcinha que a gente buscou. Então, você tem que ver que você tem que fazer o último pontinho bem aqui e não fazer 2 pontinhos igual fica aparecendo aqui pra gente, tá vendo? Porque aqui a gente tem 3 pontos. Na segunda carreira, a gente ficou com 4, porque a gente fez um aumento aqui no segundo ponto, certo? Então, aqui a gente vai ter exatamente 4 pontos nessa direção. Então, aqui eu já fiz 3 pontos, e para finalizar, como eu expliquei para vocês, a gente vai vir aqui, ó, bem no lugar onde tá aqui essas 2 alcinhas que a gente buscou, e vai finalizar aqui, então, fazendo um ponto alto, ficando assim. Para finalizarmos aqui a nossa carreirinha, se você não quiser substituir aqui o ponto baixo de uma corrente por um ponto alto, você pode fechar aqui dentro da primeira correntinha e faz um ponto baixíssimo. Assim, o ponto baixo de uma corrente fica estilo um falso ponto alto, tá vendo? Nessa carreirinha. Agora, na próxima carreira, vamos trabalhar 12 aumentos apenas, tá bom?
a gente vai trabalhar a cada 13 pontos altos, um aumento. Então, aqui, para dar início à próxima carreira, eu vou dar uma alongadinha aqui. Alonguei, eu vou retirar a agulha e vou vir na direção aqui, então, do meu próximo pontinho. Vou pegar aqui a minha argolinha e vou passar pro lado avesso, igual a gente estava fazendo anteriormente, tá vendo? Busquei aqui, então, eu vou voltar no mesmo pontinho e vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Como nessa carreira aqui a gente tem aumentos, eu vou substituir esse pontinho pelo meu último aumento aqui. Como eu expliquei para vocês, nesta quarta carreirinha após a primeira de pontos puffs, vamos trabalhar 13 pontos altos e um aumento. Então, eu começo a contar o meu primeiro ponto no próximo ponto alto. Então, trabalhei o meu primeiro ponto. E assim eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior, até completar 13 pontos altos. Então, aqui eu já completei 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e no próximo ponto, completo 13 pontos altos. Após fazer 13 pontos altos, no próximo ponto, trabalho 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto alto de base, formando um aumento. E dessa forma, vamos fazer até no final. 13 pontos altos, um aumento. 13 pontos altos, um aumento. Como é apenas uma repetição de pontos, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui, então, sempre fazendo a cada 13 pontos altos, um aumento. Então, já fiz aqui o aumento, 10 pontos altos, falta apenas 3 aqui para a gente finalizar e chegar aqui no ponto baixo uma correntinha, onde vamos substituir pelo último aumento, tá bom? Então, aqui a gente vai seguir o mesmo que fizemos anteriormente. Vamos fazendo aqui o ponto alto para cada ponto alto feito. Já completei 12. E o de número 13, a gente vai fazer aqui, ó, bem pertinho, onde tá aqui aquela alcinha que a gente buscou, tá vendo? E não aqui, porque senão vai ficar longe, não vai ficar legal. Então, vou introduzir aqui, ó, bem próximo. E vou fazer aqui, então, o meu ponto alto de número 13. E para finalizar, como a gente tem que fazer aqui um aumento, eu vou vir aqui no ponto baixo uma correntinha e vou substituir aqui pelo último aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Aí, aqui agora, a gente vai finalizar essa carreira e vai dar início a uma carreira de pontos puffs. Para finalizar aqui essa carreira, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma alongadinha aqui, desta forma, e vou introduzir aqui do lado avesso para o lado direito, na direção do primeiro pontinho alto, tá vendo? Não no ponto baixo, uma correntinha. Eu vou pegar essa alcinha aqui e vou passar aqui, então, pro meu lado avesso, desta forma. Passei aqui, então, pro lado avesso, eu já posso puxar aqui e cortar. Porque agora, eu vou puxar aqui a minha pontinha. Puxei, a gente vai apenas fazer um acabamento aqui, para ficar aqui bem bacana e não ficar aquele acabamento aqui grosseiro do ponto baixíssimo. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai introduzir agora, por trás também, a gente vai retirar a agulha, vai vir aqui nessa alcinha de cima que a gente tem e vai sair no meio aqui da nossa correntinha, tá vendo? E agora, eu vou buscar aqui essa laçadinha do meu fio que ficou, e a gente vai finalizar aqui com a correntinha desta forma, tá vendo? Então, aqui vai ficar sempre com a correntinha. Aqui, pessoal, você tem que lembrar que esse pontinho aqui que a gente fechou, ele tá substituindo aqui, tá certo? Pra gente poder fazer a carreirinha de pontos puffs. Então, aqui a gente ficou com um total nessa carreira de 180 pontos altos, tá bom? Então, a gente vai fazer a de pontos puffs. Eu vou deixar pra fazer o acabamento aqui depois, pra dar uma adiantada aqui, então, na nossa videoaula. Então, eu vou pegar agora o fio rosa novamente. E eu vou fazer da mesma forma que a gente trabalhou aqui a nossa primeira carreirinha.
eu vou fazer uma laçadinha inicial. Feito a laçadinha inicial, eu vou prender a laçadinha aqui na minha agulha. E a gente vai dar início em qualquer um dos nossos pontos, fazendo aqui, então, um ponto baixo. Então, eu vou vir aqui no ponto, vou buscar meu fio, busquei alongando aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, vou laçar meu fio e agora eu vou introduzir aqui, ó, dentro do pontinho e vou buscar aqui uma laçada. Laço o fio, volto no mesmo lugar, busco a segunda laçada. Laço o fio, volto no mesmo lugar dentro do ponto baixo e busco aqui, então, a minha terceira laçadinha. Busquei a terceira laçada, eu laço o fio, pulo sempre um ponto de base. No próximo ponto, eu vou introduzir e vou buscar aqui uma laçadinha. Busquei, busco o fio, tiro todas as minhas laçadas de uma vez só, ficando assim. Busco o fio, faço um ponto baixíssimo e na minha tensão de pontos eu trabalho duas correntinhas, igual eu expliquei para vocês anteriormente. Se na sua você precisar colocar apenas uma, você pode trabalhar o ponto baixíssimo e apenas uma correntinha. Agora, eu vou laçar o fio e todos os outros eu vou pegar agora por fora aqui do nosso ponto, onde a gente buscou aqui essa laçada, entre o ponto puff e o ponto aqui estilo um ponto baixo. Então, eu busco a primeira laçada, laço o fio, busco a segunda laçada, o meu soltou, vou fazer aqui novamente, laço o fio, busco a minha terceira laçadinha. Agora, eu laço o fio, pulo sempre um ponto de base, no próximo ponto, busco a minha laçada. Busco o fio, tiro todas as laçadinhas de uma vez só, ficando assim. Busco o fio, faço um ponto baixíssimo e duas correntinhas. Como aqui é apenas uma repetição, eu vou dar uma grande adiantada aqui, então, na minha carreira, fazendo aqui os nossos pontos puffs, igualzinho a gente fez na nossa primeira carreirinha, sempre fazendo o ponto puff, buscando 3 laçadas, como se fosse fazer 3 pontos altos aqui, porém todos inacabados. A gente laça o fio, pula sempre um ponto de base, vem no próximo ponto, introduz, busca a laçada. Busca o fio, tiro todas de uma vez só, faz o ponto baixíssimo e duas correntinhas. Então, vou dar uma grande adiantada aqui com essa mesma repetição e já retorno para mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma mega adiantada aqui, então, e já estou finalizando a minha carreirinha aqui, então, de pontos puffs. Vamos ficar com um total de 90 pontos puffs aqui nessa segunda carreirinha de detalhe, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu estou no lugar bem onde a gente tinha aqui finalizado a nossa carreirinha aqui, que foi a quarta carreirinha em cru que a gente fez. Fica parecendo que a gente tem 2 pontinhos aqui, tá vendo? Porque a gente fez sem finalizar com um ponto baixíssimo. Mas aqui é apenas um ponto. Então, após fazer aqui, buscando a laçada, fechou com ponto baixíssimo e 2 correntes, eu vou buscar aqui as minhas 3 laçadinhas para fazer aqui o meu ponto puff de número 90. Aí, para finalizar, ao invés de laçar aqui o meu fio, eu vou vir aqui, ó, dentro do primeiro ponto baixo onde a gente iniciou, aí sim eu vou buscar a minha laçada e vou tirar todas as laçadinhas de uma vez só. Agora, eu busco o fio, faço um ponto baixíssimo e 2 correntinhas. Aí, para fechar aqui, a gente vai vir aqui no primeiro ponto baixíssimo do primeiro ponto puff feito e vai finalizar a carreira fazendo aqui, então, um ponto baixíssimo. Agora, eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar, porque a nossa próxima carreirinha eu vou fazer aqui no fio cru. Mas, como nossa videoaula, pessoal, já tá ficando bem longa, eu vou encerrando a primeira videoaula do nosso tapete Elis sem flor por aqui e volto na segunda parte para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!